Olá, pessoas! Tudo bem? Vamos para mais uma aula. Não perca o foco, não perca a disciplina. Temos que continuar estudando. O ano é atípico, ninguém esperava por isso, mas não perca o seu foco. Eu sei que às vezes as coisas ficam difíceis, eu sei que às vezes escutar a gente e ver a gente pelo vídeo não é a mesma coisa de nós estarmos interagindo, mas se tá ruim para você, tá ruim para um monte de gente. Então não perca o foco. Não se esqueça, jacaré parado vira a bolsa da madame, caranguejo na praia, a onda leva. Então, continua com a sua disciplina. Vai estudando como se tudo fosse naquele mesmo horário, como se tudo fosse acontecer. Você não tirou um horário da sua vida para ir para a aula, continua fazendo isso no mesmo horário, tá? Não deixa a matéria acumular, não deixa os exercícios acumularem, tá? Porque as coisas vão vir, tá? E a gente precisa estar preparado. É o que nós temos. Então, vamos com o que nós temos. Um jogador ganha não porque ele tem as melhores cartas. Ele ganha porque ele sabe jogar, certo? Ele sabe trabalhar com as cartas dele. Então, vamos para frente que o negócio está chegando. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos falar sobre revestimentos celulares. Se a gente fizer uma divisão lá de quando a gente era criança, que eu só dividia o mundo em reino animal e reino vegetal, eu vou ter que falar do revestimento de células vegetais e no revestimento de células animais, tá? Porém, você sabe muito bem que hoje nós temos 5 reinos. Então eu preciso de falar do revestimento de células de fungos, do revestimento de células de bactérias. E se você já estudou lá em zoologia, você deve saber muito bem que hoje, acima do reino, ainda existe o domínio, né? Então nós temos o domínio. São 3 os domínios. O domínio do eucária, que é aquele domínio dos eucariontes que nós temos hoje, já vamos ver, vegetais e animais. O domínio das bactérias, que nós vamos ver também, e das arqueobactérias, que são as bactérias mais antigas que nós temos. Então, essa será a nossa aula de hoje, só sobre o revestimento dessas células. Muito fácil, só me acompanhar, fazer o exercício depois e aquela velha história. Qualquer coisa, vem tirar dúvida, vem falar com a gente. Beleza? Acompanha comigo. Estou mostrando para vocês aí a parede celular. Então, olha bem essa foto que eu coloquei, você consegue ver bem ela em destaque, né? Ela dá uma forma geométrica. As bolinhas verdes são a clorofila, os cloroplastos, né? Antigamente, o pessoal achava que essa estrutura geométrica ali em volta não servia para nada, estava só ali. Mas hoje a gente já sabe que ela tem muitas funções, ela é bem complexa. Eu estou mostrando para vocês a parede celular vegetal. Depois nós vamos falar de outras células. Mas aqui a parede celular é vegetal. Então você veja como ela é bem geométrica. Dá para notar que ela é rígida, né? Então ela tem uma certa rigidez, uma certa compactação e uma certa estruturação, o que vai auxiliar muito na função que ela desempenha. E conforme a sua composição, aonde que ela pode ser utilizada. Gente, se a gente for falar em célula vegetal, é, a gente pode dizer assim, todas as células vegetais têm parede celular? Cuidado com isso. Nem todas elas têm parede celular, tá? Ah, professor, tem exceção? Tem exceção, e é isso que vocês têm que tomar cuidado em qualquer tipo de teste na vida de vocês. Quer seja no vestibular, ou coisa que vocês vão fazer. Então, nós vamos ter, por exemplo, assim, nas células dos embriões de angiospermas, não vai ter parede celular, tá? Porque eles estão crescendo, eles estão se modificando, tá? Alguns endósporos também não têm parede celular. Então, tome cuidado só com aquela velha premissa que eu sempre falo para vocês. Na biologia, sempre, nunca, em todas, a gente já desconfia, tá certo? Então, mas isso é para a célula vegetal, que é o principal foco da nossa aula, para você não se perder, tá? Então, a frase correta seria:
a maioria das células vegetais apresentam parede celular, certo? Sem problema algum, beleza? Vamos adiante. Olha aqui comigo. Quando a gente se refere à parede celular vegetal, nós também podemos chamar de parede celulósica ou membrana esquelética celulósica. Já dá para notar que a composição da parede celular vegetal é celulose, tá? Nem todas têm somente celulose ou vão ter uma outra substância, mas isso é para daqui a pouco que nós vamos conversar. Mas em si, o que vem a ser a parede celular, que como eu falei para vocês, o pessoal achava que não servia para nada. O que é essa parede celular? Então, hoje a gente sabe que ela é uma estrutura muito resistente, apesar de ser resistente e flexível, que delimita o protoplasma. O que é esse protoplasma? O protoplasma, ele compreende o citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática. Então, a parede celular nada mais é do que um revestimento, como se fosse uma espécie de uma armadura que envolve toda essa parede. Apesar da armadura lá medieval ser bem rígida, ela permite uma movimentação do ser, então rígida e flexível. Note, ela está presente em células vegetais, fungos e bactérias, com composição variada. Então, nós vamos precisar ver cada uma delas para a gente saber diferenciar. E isso é importante na diferenciação de cada uma. Você lembra que antigamente o pessoal achava que fungo era um vegetal? Porque tinha parede celular. Aí o pessoal estudou a parede celular, viu que a composição era diferente, não conseguia colocar o fungo no reino vegetal. Hoje ele tem o seu próprio reino. Então é assim que nós vamos agir. Vamos ver para que ela serve. Acompanha comigo. A função da parede celular, senhores, uma das principais funções que ela tem, ela evita a ruptura da membrana plasmática quando o protoplasma aumenta de tamanho. Então veja, você já sabe muito bem que a água passa pela membrana plasmática por osmose, é um transporte passivo, né? Então, a parede celular, ela vai funcionar como uma armadura, ela vai delimitar. Lembram-se, ela é rígida. Então, a água vai entrando, o protoplasma vai inchando, a membrana plasmática vai aumentando, a parede celular segura e deixa todo esse sistema preso, tá? Então, também você pode dizer que ela delimita o tamanho e a forma da célula, porque a parede celular não cresce mais, ela se forma, ela não cresce mais, ela vai ficar daquele jeito. E a forma que a célula possui também, tá? Nós sabemos, por exemplo, que conforme o tecido onde essa célula, vamos falar de célula vegetal, se encontra, a parede celular ela vai ser maior, mais espessa ou mais fina. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tecido de sustentação, né? Colênquima e esclerênquima. É lógico que a parede celular vai ser mais grossa, tá? Já um tecido meristemático, um tecido de crescimento da planta, tá? A parede celular é mais fina, porque esse tecido está em constante divisão, tá certo? A estrutura da parede celular tem relação direta com as funções celulares, podendo adquirir diferentes formas de acordo com o tipo celular em que está inserida. Então, foi isso que eu acabei de falar, né? Ela vai adquirir algumas formas, ela vai adquirir algumas propriedades conforme a função que ela exerce. Uma das funções que a gente também pode falar é que ela filtra as substâncias que entram. Então, ela também auxilia a membrana plasmática nessa parte de filtrar as substâncias que entram e saem, porque para entrar na célula tem que passar por ela. Então ela faz uma espécie de filtro, certo? Então vejam, gente, a parede celular, ela é bem rígida, estou mostrando aí na foto para vocês. E se vocês olharem bem atentamente, por favor, dá uma olhada ali naquela célula central, vocês estão vendo o núcleo ali, o protoplasma que é todo verdinho, e vocês vão ver que a parede celular ela ela contorna essa célula e ela tem um risco preto,
bem no meio, e 2 riscos mais clarinhos ali, tá? Não confunda aqueles 2 riscos mais claros com a membrana plasmática que está logo depois. Então, se você prestar muita atenção nessa foto ali, onde temos uma célula bem em destaque, vocês vão ver que tem o núcleo, o citoplasma ali, na coloração verde com as bolinhas, uma membrana plasmática bem frágil ali, bem fraquinha de ver, e depois já começa a parede celular. Então, quando o pessoal começou a olhar para isso, na microscopia, eles começaram a notar que a parede celular não era homogênea, não era uma coisa só. Ela era, assim, algumas camadas. E o que é mais interessante, foi descoberto que essas camadas eram formadas, né, uma em sequência da outra e eram com diferentes composições. Então é isso que nós temos que dar uma olhada agora. Como é que ela se forma e qual a composição química, tá, de cada uma dessas camadas. É isso que vai interessar para nós. Veja, senhores, por que que isso tem interesse? Daqui a pouco eu vou falar para vocês, logo depois que eu formar essas camadas, né, que tem um interesse médico, tem um interesse fisiológico de saber, por exemplo, um vegetal como é que ele funciona, tem um interesse das bactérias, por isso que eu falei interesse médico, porque nós temos que combater as bactérias, né? Nós temos algumas bactérias patogênicas, então é necessário combatê-las. Então é para isso que nós estudamos essa parede celular. Então, do que ela é formada, né? Foi descoberto que a parede celular ela é uma deposição de microfibrilas, tá? Então são microfibras que estão num arranjo entrelaçado e geralmente essas microfibrilas elas estão meio que homogêneas, tá? Então, elas podem surgir em algumas regiões mais espessas ou mais finas, mas geralmente elas são homogêneas, tá? Além disso, essas microfibrilas, se forem célula vegetal, são feitas de celulose. Algumas outras células, a não ser a vegetal, também têm, tá? E não se esqueça que a celulose é um polissacarídeo, né? É um açúcar. E essa microfibrila celulósica, ela está imersa numa outra matriz de 2 polissacarídeos, tá? Que é um polissacarídeo de hemicelulose, que estabiliza a parede celular. Então, a hemicelulose ela tem a função de estabilizar a parede celular. E um outro polissacarídeo, que é uma pectina, que vai participar na construção de uma dessas camadas que eu estava falando para vocês, tá? Então, nós temos ali a celulose, a hemicelulose e a pectina como uma das principais formadoras dessa parede celular, tá? Então agora é importante nós falarmos de cada uma dessas camadas, né, que vocês estão vendo ali, e como que elas se formam. Então, olha lá o nosso próximo slide. Veja ali. Então veja, olhe bem para esse desenho aqui e vamos tentar destrinchar. Então, pega ali o desenho do seu lado direito que está em preto e branco. Você vai notar que nós temos 3 partes numa parede celular. Eu sei que você ainda não teve comigo divisão celular, tá? Mas só para adiantar um pouco o caso. Vamos falar de célula vegetal, que é o nosso exemplo que nós estamos usando até agora. Quando a célula vegetal está finalizando a sua divisão celular, vocês vão estudar comigo que elas são etapas. Quando ela está finalizando, que ela precisa dividir as 2 células, a célula vegetal ela se divide por uma deposição de substâncias de dentro para fora. Tanto é que eu vou explicar para vocês, mas já adiantando, ela é centrífuga, ela vai de dentro para fora, ela foge. É o que diferencia também da célula animal. A célula animal, quando ela está para se dividir, ela sofre um estrangulamento. Então a gente diz que a divisão é centrípeta, ela vem de fora para dentro, tá? Então, quando ela começa a depositar, ela vai formar a chamada lamela média, tá? Então veja, ali no meu desenho está escrito lamela mediana,
tá bom? Então, lamela mediana ou lamela média, não tem problema, pode falar. É a primeira das camadas. Apesar de ser chamada de lamela média, ela é a primeira camada a ser formada. É ela que vai ligar uma célula a outra, mesmo na divisão, tá certo? Essa lamela média, ela é constituída por pectatos de cálcio e pectatos de magnésio. Então, ela vai sendo depositada e ela fica ali grudando uma célula na outra. Das três camadas que eu vou falar para você, a lamela média ela é a mais fina, tá? Eu sei que nós também ainda não chegamos a falar sobre todas as organelas citoplasmáticas, eu só estou no envoltório, mas como é uma coisa complexa, eu tenho que falar. Ela vai ser fabricada pelo complexo golgiense, tá? Então, ela é fabricada pelo complexo golgiense, ela é a mais fina, ela é formada por pectatos de cálcio e magnésio, tá? Então, logo após que ela se forma, vai começar a formação do que nós chamamos de parede primária. Está ali no seu desenho, na parte de baixo, tá? Onde ele está falando lá em lamela mediana, tem citoplasma, membrana plasmática, lamela mediana, parede primária, tá certo? Então ele vai começar a falar ali para nós a parede primária. Apesar de ser chamado de parede primária, é a segunda camada a ser formada. Então, se forem paredes, a parede celular tem duas, parede primária e parede secundária. Se você ouvir falar em camadas, aí camadas é lamela média, parede primária, parede secundária. Então, cuidado com esse jogo de palavras aí, né? Se eu perguntar quantas paredes tem a parede celular, duas paredes, primária e secundária. Quantas camadas tem a parede celular? Três camadas, lamela média, parede primária, parede secundária. Tanto é que alguns livros que você está lendo, às vezes você se confunde. Você olha e fala para ué, mas cadê a lamela média? Porque o texto só se refere a paredes da parede celular. E daí ele coloca a lamela média como uma camada da parede primária. Ele vai colocar como um complemento. Então, cuidado com esse jogo de palavras, tá? Já a parede primária, ela é constituída por hemicelulose, tá? Então, ela vai ser constituída por hemicelulose e pectatos também, tá? Um pouco mais rígido, tá? Que a nossa amiga lamela média, tá? Já vai dar uma certa estabilidade para nossa parede, tá? A parede primária ela é intermediária e ela já vai ser formada por hemicelulose, como eu falei para você, pectina e glicoproteínas, ok? A última parede a ser formada vai ser a nossa amiga parede secundária. Então, a última parede é a parede secundária, tá? A parede secundária, ela já vai ser constituída por várias camadas de celulose, tá? Que pode ou não estar impregnada de outras substâncias. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar daqui a pouco. Uma das substâncias que pode ter lá é o agar-agar, tá? Que a gente usa como mucilagem, faz cultura de bactéria, tá? É usado também na indústria alimentícia, então tá lá, tá? Muito usados esses carboidratos, tá? São usados, o agar-agar ele é usado para dar consistência, né? Para dar mais, é a xantana que o pessoal fala, né? Ou agar-agar ou carreginina. Então, veja, a parede secundária, ela já tem várias camadas e pode ter uma lignina ao final da sua formação. A lignina, gente, só para vocês terem uma ideia, ela vai dar uma rigidez à parede celular. Então, a parede secundária, ela confere a rigidez. É aquilo que deixa a madeira dura, tá? Então, se eu pegar no âmbito geral, o que deixa a madeira dura é a lignina, tá? Pode ser também subirina e cutina, tá? Então, o que que a gente pode deduzir disso? Que uma célula jovem, ela já tem ou ela não apresenta a parede secundária, ou ela tem uma parede celular mais fina e flexível, tá? Porque ela só vai ter lamela média e parede primária. Isso vai permitir o crescimento.
Quando envolve a parede secundária, é porque essa célula já é adulta ou velha, né? Ela já parou de crescer, porque ela já veio à rigidez, tá certo? Beleza? Então não esqueça dessas três camadas: a lamela média, a parede primária e a parede secundária, tá? Essas três camadas são importantes, nós sabemos. Por isso que o pessoal começou a estudar tanto essas camadas e tanto a sua composição. Por quê, professor? Vamos sair um pouco da célula vegetal. Vamos lá para uma parede celular bacteriana. Ora, nós temos bactérias que são patógenas, nos dão doenças, então nós precisamos combatê-la. Se essa bactéria é protegida por uma armadura, né, que é a parede celular, o que, que eu tenho que atacar ela? Eu tenho que atacar a armadura dessa bactéria, tá certo? É como se fosse na Idade Média. O cara tinha armadura. Ora, eu tinha que fabricar uma arma que conseguisse penetrar a armadura dele. E assim começa esse jogo, né? Qual material que eu coloco que vá penetrar aquela armadura, qual material que eu faço a minha armadura para que esse material não me penetre. É mais ou menos isso, tá? Quem estudou muito sobre parede celular bacteriana foi um cientista chamado Gram, tá? Aonde ele conseguiu pesquisar, tá? Que algumas bactérias, eles apresentam uma camada grossa de um peptídeo que é chamado peptídeo glicano na sua parede celular. Então, quando tem uma camada grossa de peptídeo glicano, ele diz que é uma gram positiva. E quando apresenta uma camada bem fina de peptídeo glicano, são as grãs negativas. Por que, que é tão importante eu saber a grossura dessa parede celular? Porque eu posso atacar com certas substâncias, vamos dar um exemplo aqui, a penicilina, tá? E essa substância deixa poroso, fazendo com que enfraqueça a parede celular, entre a água e a bactéria se rompa, destruindo assim a bactéria, tá? Então o Gram foi muito importante para isso. E só para falar para vocês, as bactérias gram-negativas são as mais patógenas que nós conhecemos e as mais desgracentas da gente conseguir destruir com antibióticos. E aí você vai ter um monte de bactérias que hoje a gente está assim se vendo em dificuldade, porque como elas são atacadas na parede celular, bactéria também tem um poder mutacional bom, elas estão criando cada vez mais paredes resistentes, né? E criando paredes resistentes, a gente está perdendo para o nosso espectro de antibióticos, né? Se você está notando, às vezes tem antibióticos tão fortes, né, que a pessoa fica debilitada. Toma três, dá um enjoo sensacional. Porque não esqueça, antibiótico, ele ataca qualquer coisa. Ele vai atacar a parede celular da bactéria, mas ele ataca também as nossas células. Não pensa que ele não ataca. As nossas células não têm parede celular, né? O que, que a gente faz? A gente pega e reza para que a bactéria morra antes da gente, tomando antibiótico. É isso que acontece. Então, estudar a formação e a composição tem também essa importância médica. Não esqueça dos grãs positivos e grãs negativos. Vamos passar para o outro lado. Então, como eu falei para vocês, conforme o ser, a composição muda. Então, eu coloquei aqui na lista os 4 seres que possuem parede celular, e além da celulose e da hemicelulose, o que mais eles podem ter, tá? Então, não se esqueça, bactérias, elas têm o peptídeo glicano. O que são peptídeo glicanos? São açúcares ligados a aminoácidos. Então, as bactérias têm isso. Novamente, vou lembrar, conforme a sua espessura, grãs positivas ou grãs negativas. As arqueobactérias, que são as bactérias mais primitivas, né? As rickétsias, os PPLOs, já têm polissacarídeos associados a proteínas, tá? Então, polissacarídeos associados a proteínas. Os nossos amigos fungos, eles têm a quitina, tá?
Mas em alguns casos, também são formados por celulose e a parede dos fungos protege contra invasores. Quitina, gente, só para você ter uma ideia, é a mesma composição da, do exoesqueleto dos artrópodes, casquinha de camarão. Por isso que o pessoal também começou a achar duvidosa os nossos amigos fungo, se era animal, vegetal, sabe Deus o quê, tá? E as algas eucariontes e células vegetais, né? Algas de eucariontes, são aquelas algas verdes, coisa e tal, já tem celulose, tá? As algas também elas podem ter diversos tipos de celulose, como as paredes de glicoproteínas e polissacarídeos. E as células vegetais, já falei para vocês, microfibrilas de celulose, tá? E não esqueça das partes que são formadas também, lamela média, bicarbonato de cálcio, de magnésio, que nós já conversamos na aula de hoje, certo? A composição da parede celular é essa que nós vimos no slide passado. É o principal componente que tem nelas. Se nós falarmos em célula vegetal, às vezes elas podem ser impregnadas ou modificadas por outras substâncias, dependendo da célula que estão. Então, agora o que nós temos que falar são nas alterações na parede celular vegetal por impregnação ou modificação. E essa alteração, gente, ela surge na parede secundária, tá certo? Então, pode ser que confira maior rigidez, ou pode ser que confira mais maleabilidade, dependendo do que estiver acontecendo ali, tá? Então, vamos dar uma olhada no quais são essas impregnações ou modificações. Acompanha. Então, gente, vamos falar das impregnações que acontecem na parede celular. A primeira delas é a suberificação. Ora, como o próprio nome fala, suberificação é a deposição de suberina. Tá? O que é a suberina? A suberina é um composto que vai ser depositado ali na parede e ela tem a função de impermeabilizar as células. Tá? Só que quando ela impermeabiliza as células, ela impede as trocas nutricionais, tá? O que vai provocar a morte celular. A suberina a gente acha no suber do vegetal. Professor. Ah, tudo bem. Suber é a casca do vegetal. Então a casca você deve saber muito bem, ela é um material tecido morto, porque a suberina impregnada mata a célula, tá? Então se a gente pegar, por exemplo, lá a cortiça, né, que é uma rolha, ela a casca dela tá morta. Não tem mais o que fazer. Você pode até tirar ela, tá bom? Então, a suberificação, ela aparece mais em tecidos vegetais de revestimento, né? De revestimento. E ela ocorre também em órgãos com crescimento em espessura, tá? Então você sabe muito bem, o vegetal ele cresce na maior parte das vezes no primeiro ano, depois ele começa a espessar. Então vai acontecendo a suberificação, beleza? A cutinização, lógico, deposição de cutina, tá? Então essa cutinização, essa cutina, ela vai na epiderme vegetal, ela vai formar a cutícula. Ô, professor, cutícula que nem a nossa? É, bem parecida, tá? Para que serve a cutícula da nossa unha? Exatamente, para proteção, não entrar nada invasor, né? Então, também é uma camada impermeabilizante, só que essa não mata a célula vegetal e evita que a transpiração excessiva desse vegetal. Cutina é quando você vê a folha, por exemplo, ela é brilhosa, ela é meio que coriácea, assim, sabe? Então, também nós vamos ter a cera depois, mas a cutina ela é mais fininha, bem legalzinha de ver. Lignificação, já falei para vocês no slide anterior, é uma deposição de lignina, né? Então, é um depósito de calação de lignina e está muito entre as lâminas da parede celular, tá? Então, ela pode se tornar extremamente rígida, como eu falei para vocês, ela deixa a madeira dura, né? E ela está mais em tecido de condução vegetal.
tá? Então, quais são os tecidos de condução vegetal? O floema e o xilema, tá? Que vão conduzir floema, seiva elaborada, que é a seiva água com açúcar, e o xilema que vai conduzir a seiva bruta, que é água e sais minerais. Eles precisam de uma certa rigidez, então eles vão ter lignificação, né? Tanto é que a gente até fala, né? O xilema impregnado de lignina, né? A serificação é impregnação por cera, e vocês sabem muito bem que cera é um lipídio, né? Então também vai estar lá na epiderme dos órgãos vegetais. Eu vou colocar cera para quê? Ora, gente, é o mesmo fator que nós falamos lá em lipídios, não muda nada. Quando eu falo para vocês em lipídio lá, as ceras, para que serve? Hipermeabilizante. Então, se é para hipermeabilizar, também serve de dentro para fora, para evitar uma transpiração excessiva. Exatamente isso, sem problema nenhum, né? Então, aonde que eu vou achar isso? Se eu estou falando de célula vegetal, aonde que eu vou achar células onde a parede celular sofre serificação? Ora, as folhas, né? Eu também tenho a cutícula, mas as folhas são um grande exemplo, né? E nos frutos também. Se você pegar, já falei isso lá em lipídios, se você pegar a maçã e ilustrar ela, você vai ver que ela brilha, porque ela é cheia de cera, para que não entre água e não apodreça o fruto antes do tempo, né? Para proteção. Então tá ali a nossa amiga serificação. Mineralização, como o próprio nome está dizendo, incrustação de minerais, tá? Na epiderme dos órgãos vegetais. Então eu posso ter algum mineral impregnado ali, um cálcio, um magnésio, alguma coisa que seja impregnada. É, já falei isso para vocês. Acontece muito quando você morde um fruto, tá? E parece que você sente umas pedrinhas neles, tá? Essa é a mineralização. Silificação, né? É quando você tem essa mineralização por sílica na epiderme, tá? Acontece muito nas gramíneas. Não sei se vocês já ouviram isso ou já passaram por isso, que você passa a folha do capim, da grama, ela corta a gente, né? Porque tem minerais ali pertinho na parede celular dela. Se você pegar com uma lupa, você até vê os cristais, tá? Então, deixa os bordos bem enrijecidos. E a calcificação, como também é um tipo de mineralização, é carbonato de cálcio, tá? Isso daí ocorre mais em algumas algas, algas vermelhas que nós vamos ter, né? A fim dela suportar pressão em grandes profundidades. Então, o carbonato de cálcio vai auxiliar elas a suportarem as profundidades, tá certo? Vamos lá agora para o próximo. Vamos ver as modificações. Acompanhe. Então, ó, gente, esse daqui é o envoltório celular de células animais e de protozoários também, tá? Então, vocês estão vendo ali aquela parte mais enegrecida ali, a célula está embaixo, lá tá, vocês estão vendo ali a membrana com dois fios ali mais claros. Não se esqueça que a membrana era dupla, né? Nós já até falamos sobre ela lá, o o mosaico fluido, né? Vamos falar sobre ela. E toda essa parte aí é o glicocálix. Ele já é mais maleável que a parede celular, ele não chega a ser tão rígido quanto a parede celular, mas também é secretado pelo complexo de Golgi. Lembra-se que nós estávamos falando lá da lamela média? Né? Então, o complexo de Golgi, o complexo golgiense, ele que vai fazer o glicocálix, né? Ele se chama glicocálix, né? Porque cálix é envoltório, glico é de glicose, significa doce, né? Nossa, professor, como assim? É porque ele é formado de glicolipídios e glicoproteínas, né? O que é um glicolipídio? É um lipídio ligado com açúcares e glicoproteínas, proteínas ligadas com açúcares, tá? Então tá no mesmo. Então os açúcares que formam o glicocálix, eles retêm nutrientes, enzimas e outras proteínas, tá? Que estão ao redor da célula. Então, ela é uma camada de composição química diferente para cada ser vivo.
e ele aprende esse glicocálix. Isso é muito interessante. Então, essa composição inclusiva faz com que uma célula reconheça a outra. Isso é importante principalmente para o caso do leucócito, né, gente? O leucócito ele vai reconhecer uma célula e outra pelo glicocálix, tá? Ele vai saber se é uma célula invasora ou não por esse glicocálix. É ali que ele reconhece um ou outro, tá? E as proteínas que compõem também são diferentes, tá? Os anticorpos, eles vão invadir aí, né? Eles vão derrubar isso daí e acabam por matar a célula, tá certo? Então, glicocálix é isso, é só esse envoltório, célula animal e protozoica, que é basicamente formado por açúcares, tá certo? Certo, gente? Por hoje é isso. São os envoltórios celulares. Mantenha o estudo. Vou bater nessa tecla. Mantenha o estudo. Vá em frente. Respira. Não deixa de fazer, gente. Não deixa de fazer. Né? Qualquer coisa, estamos aqui de uma maneira virtual, mas estamos. Né? Não deixa a preguiça bater. Vai estudando. Vai levando a sua rotina. Porque eu também estou fazendo isso. Eu também estou levando a minha rotina. Não pensa que a gente está de férias. É home office. Então, o seu trabalho é estudar, o seu trabalho é colocar as coisas em dia. Tá certo? Gente, muita força, muita paz e bola para frente. Não deixa atrasar. Beijo grande. Até a próxima aula.